é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma frase do Paulo Bilinski num podcast, né? Ele estava falando no podcast lá, eu acho que é o podcast do Redcast, eu não tenho certeza não, mas eu acho que é o Redcast que ele estava falando, e daí, em determinado momento, ele batendo papo com o cara, falou, não, pode dividir o Brasil, fazer o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, né? Dois países e coisa e tal. Não, mas seria separatismo, coisa e tal. Pô, é lógico que eles estavam fazendo uma brincadeira ali, não é que eles estivessem propondo um programa sério de separatismo e coisa e tal, né? Não, é uma proposta, né? Tá aqui, ó, dividir o Brasil, metade para o norte, metade para o sul, e muita gente acha que isso resolveria o problema. Eu tendo a não gostar muito disso não, tá? Eu acho que isso não resolve o problema não. Mas vamos entender esse caso aqui, né? Porque realmente tem um monte de diferenças entre o norte do Brasil e o sul do Brasil. Essa notícia foi sugerida por Vizinho Trocador de Piso do Peter, eu de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal, essa aqui é a sugestão, criar um muro, fazer um muro aqui separando, na fronteira atual aqui, Tocantins, ficaria todo o centro-oeste e o sudeste e o sul no Brasil do Sul, e o Brasil do Norte seria o nordeste e o norte, né? E bom, para início de conversa, o que isso ganharia? Na visão dele, que o Bolsonaro ganhou no sul e no sudeste, ou seja, o Brasil do Sul ganharia o Bolsonaro e o do norte ganharia o Lula, né? E isso é verdade, só que o pessoal está lembrando, aliás, o pessoal está lembrando aqui que na região norte o Bolsonaro ganhou também, tá? O Bolsonaro só perdeu na região do nordeste. A única região que o Bolsonaro perdeu foi na região nordeste, no total dos votos, por região, né? Então, ou seja, o norte também votou Bolsonaro, pô, mantém o norte com a gente aqui, Pará, Amazonas, Roraima, tem muita riqueza ali, né? Então seria quase só que separar o nordeste mesmo, no final das contas, deixar o nordeste para lá. Isso que seria a proposta do pessoal. E é lógico, esse tipo de proposta pode parecer uma boa ideia, mas no final das contas tem um monte de lados ruins nessa história, né? O pessoal aqui da metrópole fica tudo chateado. Não porque é proibido, porque a Constituição fala que não pode ter separatismo e não sei o que lá. A Constituição fala, mas então, ele tá dando a ideia, pô. Ninguém tá fazendo um projeto de lei para fazer isso, não, né? Tá dando a ideia, tá conversando. Seria uma maneira de resolver o problema, né? Então, esse negócio de dizer que não quer separatismo. E outra coisa importante, tá? O separatismo que é proibido na Constituição é separatismo armado, ou seja, você realmente fazer uma revolução para separar o Brasil. Propor separação, isso não é proibido de forma alguma, né? Enfim, mas esse é o primeiro obstáculo, que é o chamado obstáculo formal, né? Você tem uma maneira de chegar nisso daí. A verdade é que não tem. Por outro lado, você pode lembrar o seguinte, né? Nenhum país, ou praticamente nenhum país, prevê a separação de pedaços do país. O Portugal não previa a separação do Brasil, e no entanto o Brasil se separou, em um determinado momento houve o separatismo, né? É a coisa mais curiosa isso, todo país proíbe o separatismo, mas todo país, ou muitos países em algum momento participaram de uma separação, foram separados, tiveram uma cisão ali. Então, assim, é coisas que, apesar de serem proibidas, acontecem, né? Então, o Uruguai, em tese, era parte do território brasileiro. O Brasil já tinha uma constituição que proibia separatismo. E, no entanto, o Uruguai se separou do Brasil. Hoje em dia, o Uruguai é um país independente do Brasil. Então, essas coisas podem acontecer. Você pode dizer que, não, mas é proibido, tá, mas pode ser que aconteça, né? O grande problema dessa história que eu vejo é o seguinte, é justamente a questão de você ter a vantagem disso daí, porque, embora possa parecer muito fácil, né, porque muita gente do Nordeste, o Nordeste tem uma força política muito grande, justamente porque tem uma população mais pobre, uma população que é mais ligada a currais eleitorais, que tem mais uma prática de voto meio curralesco por ali, em muitos lugares, tá? Em vários lugares do Nordeste também não tem isso, né? O pessoal vota com consciência. Mas interior do Nordeste, você tem muito esse tipo de coisa. Você pode achar que isso resolve alguma coisa, mas não resolve, porque na verdade você tem essa mesma visão também em muitos lugares de Minas Gerais, do Centro-Oeste também, ou seja, essas coisas só transfere a briga para outro ponto, não resolve o problema, transfere o problema para outro lugar no final das contas, né? O Brasil ficaria mais rico se fosse separado em Brasil do Sul e Brasil do Norte? Eu acho que não, cara. É aquilo que eu falo para vocês. O que enriquece um país é você ter muitas trocas voluntárias. O que a gente tem que ter é uma maneira de aumentar as trocas voluntárias. E o que vai resolver o problema não é governo, não é separatismo, é a população, é o povo ignorando o governo. É assim que você resolve a coisa. O futuro, a maneira de você consertar o Brasil não é fazer um Estado diferente, o separatismo. Muita gente fala também do Sul, né, de separar o Sul do resto do país. Pode ser também, né? O que o pessoal fala, esse tipo de coisa aí.
E muita gente no Sul tem essa ideia, ou até separar outros estados. Aqui tem várias ideias separatistas por aí, mas o problema é que isso não resolve. Não é um estado novo que resolve o problema. O que resolve o problema é a população ignorando o estado. É aí que a gente tem que ir. Esse é o caminho para o Brasil ter a prosperidade. As pessoas têm soluções tecnológicas, soluções que independam do Estado para resolver os problemas delas, e o Estado a gente ignora, como ignora o PCC, o Comando Vermelho, sempre que pode, né? Quando eles apontam a arma para a gente entrega o dinheiro, fazer o quê? Mas tirando essa situação, ignora, não serve para nada, é uma coisa inútil que não serve para nada. Então o pessoal fez a brincadeirinha aqui. A minha visão é que essa coisa de separatismo, de redesenhar o país, é uma coisa que não leva muita coisa, não vai muito longe, não ajuda em muita coisa. O que ajuda é a população ignorar o Estado. Isso sim ajuda o país, né? O pessoal tem aquele negócio de que os estados do Sul são mais ricos, geram mais dinheiro, os do Nordeste acabam consumindo esses recursos e coisa e tal. Mas a verdade é que também tem algumas coisas que o Nordeste é bastante rico em relação ao Sul, né? Por exemplo, em minerais e coisa e tal. Você pode ter muita coisa, a Amazônia, por exemplo, pode ter muita coisa de útil no final das contas. Então, assim, eu não creio, não vejo isso como uma saída bacana. De qualquer forma, o pessoal chorando, o pessoal fica muito bravo, é inconstitucional, não pode, feriu a Constituição. Cara, a Constituição é um pedaço de papel rabiscado, meu amigo. Não quer dizer nada. A Constituição de Portugal também proibia a separação do Brasil. E olha onde é que a gente está aqui agora. Teve a separação. Dom Pedro I foi lá, falou independência ou morte. Falou porra nenhuma. Sabe que essa frase é mentira, né? Falou alguma coisa lá nas margens do Ipiranga e aí separamos. E aí, né? O Uruguai também não podia separar do Brasil. Era proibido. Também era inconstitucional o Uruguai separar do Brasil. E tá aí o Uruguai hoje, um país totalmente independente, não tem nada a ver com a gente. Pois é assim que funciona os encostos. É o que eu falo para você, meu amigo. Positivismo é doença mental, cara. Se você acredita em positivismo, se você acha, não, porque inconstitucional não pode fazer, porque você procure um médico com urgência, você tem problemas. Enfim, eu não gosto da ideia dele, não. Não acho que separação seja o caminho. Mas não é porque está escrito na Constituição, né? Porque realmente é uma coisa que não vai resolver o problema. Só vai gerar mais problema ainda, né? O pessoal já está indo além aqui, já está falando aqui como é que vai ser o artigo. O Brasil ficou oficialmente dividido em Brasil do Norte e Brasil do Sul. Para visitar o Brasil do Sul, o cidadão terá que solicitar visto de 90 dias, apresentar passagem de volta, declarar estadia já paga, renovar a autorização trimestralmente. Teremos visto para estudante, mas apenas para jovens talentos e coisa e tal. Já estão querendo construir um muro já. Porra, para com isso, pô. Não, tem muita coisa importante no norte, pô. O potencial hídrico de produção de energia elétrica é todo no norte agora. É importante deixar o norte. Não, e o Nordeste também, pô. As praias bacanas no Nordeste, pô. Tem muita coisa bacana no Nordeste. Tem esse negócio, não. Separar não faz sentido. Aí tem uma outra proposta aqui, que separar o Sul, São Paulo e o Centro-Oeste com Rio de Janeiro e Minas Gerais e Espírito Santo, o Nordeste e o Norte. Pronto, 5 países. Acho bacana. Beleza. Acho ótimo, problema nenhum. Mas, de novo, não é isso que vai resolver o nosso problema. O que resolve o problema é você ignorar o governo. Enquanto o pessoal continuar lambendo o saco do governo, não vai para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final.